Você se considera uma pessoa inteligente? Espera. Antes de responder essa pergunta, pensa comigo no seguinte cenário. 2 enxadristas, um mestre e um novato. O mestre, muito gentil, se propõe a ensinar tudo o que ele sabe para o novato. Então ele ensina suas técnicas, as aberturas, estratégias do meio de jogo, princípios para finalizar ele com maestria e ganhar de qualquer um. O aprendiz, que é muito perspicaz, ele presta atenção em cada detalhe, anota tudo, a ponto de saber recitar de cor cada uma das máximas e princípios que seu mestre ensinou. Depois de algum tempo de estudo, chega o grande dia. Os dois vão se enfrentar em uma batalha, em uma partida. E, para surpresa de muitos, o aprendiz, que parecia tão perspicaz, falhou miseravelmente. Ele perdeu depois de 1 minuto, cometendo um erro bobo, e seu mestre ganhou a partida. A questão que fica é como é que isso é possível? Se ele tinha toda a informação, todo o saber que era necessário para ele jogar que nem o seu mestre. Bom, a resposta para essa pergunta ela vai de encontro com que 90% das pessoas, e provavelmente tu também, pensa sobre o que é inteligência. Se eu te dissesse que inteligência não é uma coisa, uma enciclopédia que a gente tem na nossa cabeça, mas sim uma coisa que a gente faz no mundo. Então, se tu quer parar de se sentir burro por não saber de algo e quer começar a entender a inteligência que existe na prática, já segue o canal e deixa o teu like, porque esse vídeo vai reorganizar as tuas ideias sobre esse assunto. O erro do enxadrista é o mesmo erro de quem acredita no grande mito da inteligência. Uma ideia que ela está enraizada na nossa cultura desde Sócrates e Platão, que é a ideia de que para realizar uma ação inteligente, eu preciso primeiro consultar o manual de instruções que está dentro da minha cabeça. É um pensamento de que para fazer uma coisa de uma forma inteligente, ou uma ação inteligente, ela é uma ação premeditada, que primeiro eu pensei e depois realizei. Então, pensa na prova de baliza da autoescola. A gente aprende a seguir uma série de regras, né? Então, primeiro vira todo o volante para a direita, pisa na embreagem, freia, acelera, enfim. E sabendo todas essas regras, é garantido que a gente faça a baliza perfeita? Bom, eu acho que não. É muito comum, até, que as pessoas saibam todas as regras e mesmo assim errem e subam na calçada ou raspem o carro. Mas por quê? Segundo Ryle, se a gente pensar logicamente, essa ideia de que seguir um monte de regras não vai nos levar à inteligência. Isso por quê? Para realizar a regra 1, de virar todo o volante para a direita, eu precisaria pensar numa segunda regra, uma regra anterior à regra 1, que seria, sei lá, colocar a mão sobre o volante. Só que para realizar a segunda regra, eu precisaria pensar em uma terceira regra, que é anterior a ela, que seria entender o momento em que eu preciso colocar a mão no volante. Para realizar a regra 3, eu precisaria de uma quarta regra, que é entender o momento em que eu preciso realizar a regra 3. Isso vai infinito. Isso se torna uma coisa inviável. Tipo, é um monte de regras, são regras infinitas que eu precisaria seguir e que não me tirariam no lugar, se fosse assim que uma ação inteligente fosse realizada. Bom, isso é um beco sem saída, é um looping infinito. E a verdade é que quem realiza a baliza perfeita não está pensando em um monte de regras. Quem realiza a baliza perfeita vai lá, olha para a vaga e faz. Essa pessoa ela já tem a prática. Ela sabe se adaptar a cada circunstância nova, a uma vaga menor, maior, ou uma vaga de um lado diferente, um pouco torta, que ela tem que se encaixar. Então, se a inteligência não é um manual interno, o que ela é? E para sair dessa paralisia, o filósofo Gilbert Ryle ele nos dá uma virada de chave. Segundo ele, realizar uma ação inteligente não é fazer duas coisas. Primeiro pensar e depois agir. Realizar uma ação inteligentemente é fazer uma coisa de uma certa maneira. Então pensa em cozinhar. Uma pessoa que tem uma receita perfeita, que tu pode pensar naquela receita da tua avó, aquela receita de família que passa de geração em geração. Tu pode ter toda a receita, mas se tu não souber sentir o ponto da massa ou olhar e saber qual a
saber a característica de quando o prato está pronto. Tu pode ter a melhor receita, tu pode ter passo a passo que a tua avó te passou, mas a tua receita não vai ficar igual a dela. E por quê? Aqui, o Ryle nos dá uma distinção essencial, que é aceita por muitos filósofos. Que são dois tipos de conhecimento. A gente tem, então, o saber que e o saber como. O saber que é saber, como está na palavra, que é algo. É aquela informação que eu posso escrever, que eu posso declarar. É saber que o autor do discurso do método é René Descartes. É saber que 1 mais 1 igual a 2. É saber que a primeira regra para fazer uma boa baliza é virar o volante para a direita. E a gente tem o saber como. O saber como não está ligado a realizar declarações. Ele está ligado a ações. É fazer, saber como fazer algo. Então aqui a gente tem o saber andar de bicicleta, saber empinar pipa, saber fazer uma baliza perfeita. E note que o saber fazer, se eu sei fazer uma coisa, se eu sei andar de bicicleta, eu não preciso saber declarar como andar de bicicleta. Eu só preciso andar de bicicleta. E essa distinção, ela é crucial. Por quê? Porque a gente vive num mundo que supervaloriza o saber que. E a gente não percebe que a verdadeira inteligência está no saber como fazer as coisas. E aqui o Ryle ele faz uma distinção genial entre adestramento e educação. Por quê? Porque a autoescola, ela te adestra para saber fazer uma baliza, para saber dirigir o carro, ela te dá regras e tu segue sem pensar. Mas quando tu realmente se educa e aprende a sentir o carro, a dirigir com ele sem ficar pensando, é aí que está a educação, aí que está o verdadeiro aprendizado e a verdadeira inteligência. E aqui vem o ponto final, e o mais importante. A gente costuma acreditar que o saber que vem antes do saber como, mas o Ryle provou o contrário. Saber como é anterior ao saber que. Primeiro eu preciso saber fazer uma coisa para depois conseguir explicar ela em palavras. Então pensa em qualquer informação. A gente pode ter o andar de bicicleta. Primeiro eu preciso saber andar de bicicleta para depois descrever como fazer isso. Para depois pensar nas teorias e nas ideias. Ou no conhecimento de que a Terra é redonda. Primeiro alguém precisou fazer cálculos, alguém precisou saber como ver as estrelas, alguém precisou saber como interpretar fatos, para depois criar a teoria de que a Terra é redonda. Assim, a gente sabe que o saber como ele vem primeiro. E essa é uma coisa que pode parecer boba, mas ela é extremamente importante. Porque a partir daqui a gente pode ter que inteligência não é uma coisa que se tem. Ninguém é inteligente. Se a inteligência diz respeito a como a gente faz as coisas, a inteligência é uma coisa que se faz. Eu posso andar de bicicleta de uma maneira inteligente. Eu posso dirigir um carro inteligentemente. Eu posso estudar inteligentemente. Eu posso fazer matemática inteligentemente. Eu posso... Enfim, tudo que eu faço, eu posso fazer de uma maneira inteligente ou não. Mas isso não significa que eu sou inteligente. Eu também não sou inteligente por ter um monte de conhecimento acumulado na minha cabeça, ter uma enciclopédia enorme. Eu sou inteligente se eu sei aplicar esse conhecimento que eu tenho. Se eu sei usar ele na prática, eu sei fazer, eu sei utilizar o meu saber como com esse conhecimento que eu tenho acumulado. Então, o que eu quero que tu pense a partir de agora é que quando tu enfrentar uma dificuldade, tu não precisa se taxar de burro, tu não precisa pensar eu sou burro. Tu precisa pensar em novas formas de agir, em como que eu posso agir de uma maneira mais inteligente para solucionar esse problema. Como que eu posso dirigir de uma maneira mais inteligente, como que eu posso calcular, como eu posso estudar de uma maneira mais inteligente. E aqui a gente também tem uma outra coisa importante, que é o saber que ele não é inútil, o conhecimento que a gente tem acumulado. Não, o Ryle fala, inclusive, que ele é muito importante para quem está iniciando em algo. Então aquelas regras da baliza, aquelas regras da autoescola, elas são boas para quem está iniciando. É um bom manual, é uma boa tática começar por elas. Mas o nosso objetivo é internalizar essas ações a ponto de não precisar mais das regras e saber fazer genuinamente algo. E saber fazer cada vez mais inteligentemente isso.
Então é isso, agora tu não precisa mais se taxar de burro e ter aquela autocrítica que é imobilizante. Agora tu pode pensar em novas maneiras de agir. E essa é a beleza da filosofia. Ela nos dá novas maneiras de ver o mundo. Porque a inteligência não é um substantivo que tu tem ou não tem. Ela é um advérbio. É uma coisa que tu faz no mundo. Ela diz respeito ao modo como nós agimos. Se tu gostou do vídeo, já se inscreve no canal e deixa o teu like. Aqui na descrição eu vou deixar todas as fontes que eu utilizei para fazer esse vídeo, para te poder se aprofundar no assunto ou me questionar caso tu não concorde com algo.